Vamos orar? Pai, nós queremos colocar diante de Ti esse tempo de conversa, de leitura da Tua Palavra. Pedimos que o Seu Espírito Santo fale profundamente ao nosso coração. Que a Tua Palavra penetre no fundo do nosso coração e transforme nossas vidas. Não queremos ser ignorantes acerca da Tua Palavra, acerca de tudo que o Senhor está revelando. Nós queremos viver na Sua presença e na Tua Palavra. Por isso, Deus, tira a venda que cobre os nossos olhos. Nos mostre, Senhor, a verdade. Nós queremos viver na Tua presença. Repreenda todo espírito que induz a gente ao erro, ao engano, espírito de religiosidade, de soberba, de altivez, caia por terra em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo fale conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Veja bem, eu quero falar com você o seguinte, a Bíblia diz o seguinte: o meu povo está perece, né? Por falta de quê? Hein? O meu povo está perecendo por falta de conhecimento. É isso que diz a Bíblia. O meu povo está perecendo por falta de conhecimento, né? Então, por não conhecer, por não conhecer a palavra, por não dar ouvido à palavra de Deus, o povo está perecendo. A gente tem falado muitos assuntos aqui, algumas coisas as pessoas pensam que nós somos loucos, careta, radicais. Infelizmente, os servos de Deus hoje estão nessa onda. É esse evangelismo nojento que está, esse evangelho assim, feito, que não é o evangelho de Cristo. Por isso eu falo, chega a ser nojento, porque não é o evangelho de Cristo. Esse evangelho permissivo, esse evangelho que se divide com o pecado. Isso não é o evangelho de Cristo, por isso é nojento. O evangelho de Cristo é um evangelho firmado na palavra dele. É aquilo que ele pregou, é santidade, é relacionamento com Deus, é caráter. Esse é o evangelho de Cristo. É um evangelho que crucifica o ego, é um evangelho nesse sentido que eu estou falando. Esse é o evangelho de Jesus. Mas isso que nós estamos vivendo aí não é o evangelho de Cristo que nós estamos vendo. Então você veja bem, o povo está perecendo por falta de conhecimento. Aí você vem e fala. Não, pastor, você é radical, você é muito cabeça dura, você é muito querer que as pessoas sejam muito certinho e tal. Eu sempre falo na questão de músicas aqui. Eu falo na escola dominical, falo por onde eu prego. Olha, tome cuidado, a gente não pode estar ouvindo essas coisas do mundo, a gente tem que pedir ao Senhor santificar os nossos ouvidos, santificar os nossos olhos, santificar a nossa boca. Você foi feito para adorar o Senhor, você não foi feito para ser usado como massa de manobra na mão do diabo, para fazer as obras dele. Mas aí Deus permite que até o cientista pregue aquilo que a gente prega na forma da ciência, para que, será que por aí as pessoas vão entender, ou vão dar valor àquilo que está sendo pregado da palavra de Deus? Porque, pelo amor de Deus, gente, o que nós estamos vendo hoje é uma igreja legal, é uma igreja permissiva, com tudo que não presta. Com tudo que não presta. Quando eu falo, gente, não se envolva com coisa desse mundo. Olha só, super interessante, revista, vocês sabem, é a revista super interessante que vai falar agora. Não é o pastor radical, careta, alienado, não. Não há prova de que drogas em MP3 funcionem, mas mesmo assim pode viciar. Droga em MP3? Há 2 anos atrás, aproximadamente, um rapaz falou para mim isso, eu falei até aqui no ar já, isso tem uns 2 anos. Aí sai na super interessante, aí todo mundo começa a acreditar, porque a palavra do pastor ninguém acredita, mas acredita na super interessante. Se sair na TV Globo, então aí o crente se converte. Aquilo que saiu na TV Globo, né? Paciência, mas quando a gente fala, ninguém presta atenção. Quando eu falei com vocês, a Globo está armando em cima do povo evangélico, nesse festival, nós estamos no final de 2011, aí no Rio. Que você é a oportunidade do crente entrar ali e falar. Que nada, rapaz, aquela jogada de comercial em cima da Som Livre para ganhar o dinheiro dos crentes e usar os cantores como massa de manobra para arrecadar dinheiro para eles. Fracasso, esperava 200 mil pessoas, deu 20.
Aí agora as pessoas começam, realmente. Aí vem um pastor de televisão dizendo que todo mundo é doido, que os pastores são loucos porque não deixaram, são imbecis, são idiotas porque não deixaram o seu povo ir para lá. Por quê? Porque ele está doido para ganhar um espaço na TV Globo para botar um programa dele, está legislando em causa própria. Tudo palhaçada isso. Agora vamos lá. Drogas sonoras são trilhas compostas com tons binários diferentes. Tons binários diferentes, escutados cada um por um ouvido. A ideia dos fabricantes é que na tentativa de equalizar os dois tons, o cérebro altere sua atividade, induzindo a um estado de excitação ou relaxamento. Estou falando da super interessante desse mês, tá legal? Tá? Porque quando é o pastor que fala, ninguém dá muito valor, mas agora é super interessante. Vamos ver se... né? É uma revista assim, que fala muito de parte científica. Se funciona, relatos de chapados dizem que sim. Quer dizer, chapados são aqueles caras que usam. Eu tinha uma sensação comparável a de um orgasmo, disse uma pessoa. Conta um usuário no site AIFDOS. Só que não existe prova científica disso. É um estudo feito pela National College of Natural Medicine dos Estados Unidos. Voluntários foram observados antes, durante e depois de ouvirem a trilha binária e não binária. As drogas não levaram a nenhuma alteração significativa nas correntes elétricas do cérebro. Mas, segundo James Lane, diretor do laboratório de psicofisiologia da Universidade de Duke, também nos Estados Unidos, que quem estiver disposto pode sentir alteração. Uma música ritmada nos faz bater o pé sem perceber. Diz ele, né? Essa droga tem o mesmo efeito. Se você quiser, pode se sentir estimulado pela droga. Olha só o que está falando aqui. Além de incerta, a droga pode viciar. Segundo os psiquiatras, Ana Cecília Marques, da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, é como um vício em compras. O cérebro pode pedir mais e mais, mesmo que não haja efeitos químicos. Entendeu? Mesmo que não haja efeitos químicos, o cérebro pode pedir mais e mais e mais. Então, efeito, vamos ver aqui, isso está na super interessante, aguça a consciência no sentido ansiedade, estado de alerta, relaxamento, sonolência, meditação profunda, sono profundo, consciência expandida, tudo isso, né? É uma droga, gente, é uma droga sonora, é uma droga sonora. Então, quem me garante que você não pode usar isso numa música? Quem me garante que não pode se usar isso numa música? Outra matéria dessa super interessante aqui, que eu achei assim, quando a gente fala também, essa aqui, principalmente as mamães vão achar que a gente é radical mesmo. Agora o pastor pirou o cabeção, não é? A gente já falou aqui muito sobre questão de cinema, questão de música, não é? Quem acompanha a gente, questão do Natal. Por exemplo, tem uma pessoa nos ouvindo agora, pastor, estou em outro país, deprimido e tal, triste e tal, será que é o tempo? Isso tudo é uma jogada do diabo. Todo esse clima que a mídia coloca do Natal, traz depressão a muita gente, que perdeu um ente querido, que está longe dos seus parentes, isso tudo cria um efeito depressivo em muita gente. Pessoas que veem na televisão as pessoas comprando presente caro, ganhando presente, um monte de papel de presente nos lixos, caixas de presente e a pessoa não receber, gera todo um clima depressivo. Tem toda uma astúcia de Satanás por trás desse Natal, dessas coisas. Quando nós falamos de música, falamos de desenho, as pessoas, que isso, pastor, vocês são muito radicais. Vocês são muito radicais. Agora você veja bem, a gente fala, como eu falando, tivemos um breakzinho aqui rapidinho, mas olha só. Você sabia, a Barbie, por exemplo, a boneca Barbie, que muitas mães que estão nos ouvindo agora já deu para suas filhas, tem coleção, já teve Barbie, né? A filhinha da mamãe, Barbie, é o apelido de Bárbara Millicent
Roberts, filha da criadora da boneca. Os irmãos de Bárbara também são famosos. Ken virou namorado da Barbie. Sim, na vida real, Ken e a Barbie são irmãos. Olha só, Skipper é a irmã de Barbie, também no mundo dos brinquedos. O verdadeiro Ken era um homossexual, apesar de ter constituído família com uma mulher. Ele morreu de AIDS em 1994. Então aquele boneco Ken, ele é inspirado em um rapaz que era homossexual, que casou e que morreu de AIDS em 1994. Tá legal? Esse é o Ken. Eu já falei para vocês que tem o Ken gay nos Estados Unidos, essa coisa toda. Mas vamos andar mais aqui para frente na reportagem também. Então, você vê, olha só. Vamos falar do cara que criou, do designer. O design da Barbie foi inspirado em uma personagem de quadrinhos pornô alemã. Ou seja, a Barbie foi inspirada, o designer, o layout dela, as curvas dela, foi inspirada em uma personagem de quadrinhos pornô alemã, chamada Bild Lili. Isso ninguém esconde. Mas os detalhes não são oficiais. De acordo com o jornalista americano Jerry Oppenheimer, tem um nome estranho aqui, o design que fez a boneca era viciado em sexo e criou as medidas dela de acordo com seu gosto pessoal. Poxa vida, quando a gente fala, ninguém está aqui na Super, vai na banca, compra a Super Interessante. Deixa eu ver qual é a capa da Super Interessante aqui. Aí as pessoas, poxa pastor, mas isso pode influenciar, meu Deus, o psicólogo falando que os ritmos binários podem influenciar. Poxa, será que um personagem criado por um cara tarado? É tarado, sim. Super interessante. Super interessante. Deixa eu ver aqui a capa dela aqui, deste mês. Deixa eu só botar aqui, espera um pouquinho. Apocalipse, o mundo tem data para acabar. Isso é a capa da Super Interessante. Apocalipse, o mundo tem data para acabar. É desse mês de novembro, dezembro. Vê aí, tá? A capa é essa. Tem ali uma foto do Pão de Açúcar, Apocalipse, né? O mundo tem data para acabar. É desse mês. Poxa vida, até as revistas especializadas em ciência, essas coisas e tal, em artigos científicos, estão falando o que nós já estamos falando há trocentos anos, né? Então, o meu povo perece por falta de conhecimento. Ontem, eu conversando com o Júnior, ele me falou uma coisa e me chamou a atenção. Eu não ouço música do mundo, mas é uma coisa que a gente conversou de tarde, eu e a pastora Célia, e depois à noite fui ver isso e bate. Eu toquei uma música do Livres para Adorar, que a pastora Célia já toca há uns 2 meses, praticamente. E eu toquei e falei um pouco da letra da música. Todo mundo, que música é essa onde eu consigo CD? Isso prova que a gente ouve as músicas sem prestar atenção nas letras. Se é uma mensagem abençoada, se tem profundidade de profundidade bíblica na letra, se não tem, a gente vai comendo qualquer coisa, irmãos. E eu falei isso com a Célia falou, amor, toca essa música, ninguém nunca me perguntou nada, só porque você chamou atenção para uma parte da letra, está todo mundo perguntando. Porque as pessoas ouvem louvor sem prestar atenção. Cantam sem prestar atenção, sabe? Ouve pregação sem prestar atenção. Aí eu peguei ontem e fui ver um trechinho, eu não vou colocar aqui, porque tem um palavrão, que ele fala um palavrão, eu não tive tempo de editar. Ele fala um palavrão, do Serginho Grossman, quando ele era do SBT, com um cara que é um cara viciado, um cara que morreu com AIDS, um cara altamente depressivo, chamado Renato Russo. Ainda tem uns cabeção que põe aí um tal de Kim, que imita o Renato Russo, ainda me pede música desse cara, que eu não toco, pô. Aí o cara falou, na entrevista,
o pessoal pede assim, toca aquela música, se não me engano, Pais e Filhos, tal. Aí ele, a gente não ensaiou, toca. Ele falou, gente, o negócio é o seguinte, vocês não prestam atenção nas letras, não? Essa música fala de uma moça que se suicidou, pulou do 5º andar de um prédio, gente. É uma música que eu estava num momento de depressão muito grande na minha vida. E eu não gosto de cantar essa música, me faz mal. Ele está dizendo, em outras palavras, ele está dizendo, gente, essa música me faz mal. Eu criei, mas ela é depressiva, me faz mal. Eu não gosto de cantar. O povo insistiu. Eu não lembro direito a letra, mas vou cantar. Agora o artista precisa ter liberdade para não cantar aquilo que ele quer. Porque isso me traz más recordações. Olha o que o cara, viciado, doido falando, que fez a música. Não me peça isso. Aí ele cantou no final, de satisfeito. Aí a gente chega para os irmãos, para vocês aqui, e fala isso. Olha, cuidado com as músicas que vocês ouvem. Sabe? Cuidado, preste atenção quando vocês estão ouvindo. Até mesmo um louvor, preste atenção. Peça o Espírito Santo para trazer revelação. Olha, veja o que os seus filhos estão vendo na televisão. Sabe, veja o que os seus filhos estão vendo na televisão, vê o que você dá de presente para o seu filho, vê o que você entrega na mão do seu filho. Aí você compra uma Barbiezinha produzida por um tarado, o cara é tarado, viciado em sexo. O cara desenhou ela, inspirada numa prostituta alemã. O cara desenhou a Barbie com as medidas sexuais que ele gosta, porque ele era tarado. O irmão existia, a Barbie existia, o irmão da Barbie existia. O tal do Ken, um cara que morreu em 1997, como eu falei aqui, vítima da AIDS, por ser homossexual. Aí você compra isso e entrega na mão do seu filho. E você vem dizer para mim que isso não pode influenciar seu filho? Você vem me dizer que isso não pode influenciar seu filho? Você vem me dizer que música não pode influenciar agora que os cientistas estão falando dos sons binários, da droga? E uma pessoa falou comigo, pastor, eu experimentei, ele falou comigo, é doideira. Você não sabe que seu filho está na frente do computador? Entendeu? Então, o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. E Deus é tão misericordioso que deixa uma revista dessa e colocar essas matérias, para ver se, vocês não prestam atenção naquilo que os sacerdotes pregam, que os líderes pregam, ou pelo menos alguns, né? Mas vou deixar sair na mídia para ver se vocês prestam atenção. A Ana Maria Braga, a gente falava do negócio do chip, vocês são doidos, vocês são radicais, isso não existe. Ana Maria Braga, TV Globo, reportagem com um cara que já estão implantando o chip no Brasil na mão das pessoas. Só procurar no YouTube, Ana Maria Braga, matéria do chip. Mas quando a gente falava isso alguns anos atrás, vocês são radicais, vocês são doidos, vocês são... Entendeu? E nisso o diabo vai comendo um angu pelas beiradas. Agora vem uma super interessante dessa e traz uma matéria dessa. Aí a gente ainda fica, será que é verdade, pastor? Vai catar coquinho. A gente fala, olha, cuidado, esse Natal é uma festa que tem toda uma influência, que vem de religiões pagãs, de religiões pagãs, satanismo, etc, etc. Ah, pastor, mas é tão lindo. Então continua. Não é verdade? Então, o meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento. Eu estive conversando, ministrando um casal, e falando das relações sexuais práticas dos relacionamentos sexuais dentro do quarto. E eles tinham práticas sexuais erradas, reprovada na Bíblia. Reprovada na Bíblia. Vou falar aqui porque talvez tenha crianças ouvindo. Mas pastor, nós fizemos isso inocente, porque nós ouvimos um pastor de televisão, pastor Malafaia, falando que dentro de 4 paredes tudo é válido. Então nós praticávamos esses atos sexuais que é contrário à palavra de Deus, porque nós ouvimos um grande líder falar que é normal, que dentro de 4 paredes tudo é válido. E em pecado. Por quê? Porque o meu povo perece porque lhe falta o quê? Conhecimento.
Então nós temos que ter visão. Esses dias, nós ministrando fora aqui do estado, preguei uma palavra, chegou uma mulher para mim e falou: pastor, eu estou morta há 15 anos espiritualmente. Por que, minha filha? Por que você está morta há 15 anos espiritualmente? É porque eu ouvi uma fita do Benny Hinn, e a partir daquele dia eu fiquei morta espiritualmente. Fita ainda, tem 15 anos, era fita cassete. E eu fui orar com ela. Então nós temos que parar com essas coisas de deixar a Bíblia de lado e ficar ouvindo as pessoas e deixar de buscar na palavra. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Buscar as Escrituras porque nelas elas testificam de mim, nelas tem vida eterna. Pastor, porque tem pastores que não conhecem nada da palavra de Deus e ficam enganando os seus. Porque tem os seus que não querem conhecer nem ler a palavra de Deus, filha. Filha, só existe quem está enganando porque tem quem quer ser enganado. Então nós precisamos abrir os nossos olhos para as coisas de Deus. O meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento. O meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento. Então nós precisamos buscar conhecimento onde? Na palavra. O meu Espírito vos revelará toda a verdade. Busque a palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo para te revelar, para falar com você. Agora até a super interessante está pregando. Não é? Até a super interessante está pregando. E será que agora a gente vai ouvir? Porque agora não é o pastor, não é o careta, não é o sacou? Quem está falando agora é super interessante. Olha, do chip, quem falou foi a Rede Globo. Agora nós vamos acreditar no chip na mão, porque na Rede Globo, a Santa Globo, deixou entrar no programa da Ana Maria Braga. Então todo mundo curva para ela e fala: é assim, porque até Deus está permitindo que até os instrumentos usados pelo diabo para mostrar coisas que não prestam e pregar coisas que não prestam, está mostrando aquilo que pessoas sérias que buscam pregar a verdade está falando há muito tempo, mas o povo dele não está ouvindo. Então vai ouvir até pela boca do diabo. Infelizmente. Por quê? Porque não deram crédito à pregação da palavra de Deus. Irmãos, que vocês não sejam assim. Que vocês deem crédito à pregação da palavra de Deus. E não precise uma super interessante dizer aquilo que já vem sendo dito para vocês aqui nessa rádio há 7 anos. Que não precise uma Rede Globo vir dizer para vocês aquilo que já está sendo dito há 7 anos. Por nós, fora outros que já está sendo dito há muitos anos. Aquele Josué Erion já fala da Disney há mais de 10 anos, acho que uns 15 anos atrás está falando da Disney. Mas não adianta. Todo mundo continua comprando, levando os filhos para o cinema. A gente está falando de Harry Potter, de Crônicas de Nárnia, de Senhor dos Anéis, de Crepúsculo aí já há quantos anos? Mas os crentes continuam levando seus filhos. E aí a gente vê filho de crente opresso, filho de crente com problema, a gente vê esposa de pastor se jogando da terceira ponte aqui em Vitória, se matando, depois de dar aula da escola bíblica dominical, a gente vê casamentos destruídos, depressão dentro da família cristã. O que tem de gente com depressão dentro da igreja está cheio, gente, líder, pastores, mulher de pastor, filho de pastor, diácono, presbítero, os membros, está uma epidemia de depressão. Por que isso, pastor? Vai ver o quanto Satanás não vem cultivando a família deles. Entendeu? Então é por aí. Deus condena a sodomia, que é a relação sexual como se fosse homem e mulher, como se fosse homem com homem, entendeu? Sodomia é relação sexual de homem com homem. O homem pratica isso com a mulher também. Não é a relação sexual natural. Deus condena. Agora, porque vem um pastor aqui e diz: não, tudo é válido entre 4 paredes, eu vou praticar contra Deus, ofender o meu Deus, porque um cara aqui falou que pode. Obrigado, pastor Elias. Então, eu aconselho vocês o seguinte: meu povo perece por falta de conhecimento, né?
né? É isso aí. Então, que Deus abençoe vocês tremendamente, que a graça do Senhor seja derramada sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.